Como é bom estar aqui novamente com você. Pertencemos à mesma família, somos Nadnas. Buscamos respostas sem nos limitarmos a perguntas. Sabemos da existência de um mundo paralelo ou vários mundos paralelos, quem sabe um vasto universo paralelo, longe de nossa compreensão. E nós queremos apenas aprender sobre ele. Caminhamos por trilhas desconhecidas, mas sempre respeitando e nunca desafiando. Ao invés de ficarmos acomodados no nada existe, ou nos afundando em conceitos terríveis, ainda não comprovados, ou quem sabe até justificados, porque prova não é o caso, nós costumamos e vivemos para interagir. Ouvir relatos de pessoas iguais a nós, que passaram por várias experiências, e através desses relatos, chegar a conclusões. Então, muito obrigado por você estar aqui, e muito obrigado para quem tem nos enviado seus relatos. Nós lemos todos, assistimos a todos, e eu particularmente gosto de prestar muita atenção em cada um e tirar minhas conclusões. Muitas delas me levam a não publicar o vídeo, não publicar o relato. Eu entro em contato com aquele amigo, com aquele irmão da família Nadna e explico as razões. Cada um tem um motivo diferente. E com relação a esse relato, qual a conclusão que eu cheguei? Simples, direta e objetiva. Mãe é sagrada. Assista o vídeo até o final e veja se concorda comigo. Mas antes, vou pedir um minutinho, licença para abrir um parênteses e falar um pouco da realidade do canal do YouTube Nadnaravno. Se você se identifica com o Nadnaravno, pode não saber, mas é um verdadeiro Nadna. Muito bom tê-lo aqui. Segue a luta para alcançarmos as metas impostas pelo YouTube a canais novos. Com seu apoio, certamente chegaremos lá. 1.000 inscritos, 4.000 horas de visualizações ano e 10.000 visualizações shorts a cada 90 dias. Rotina não muda. 2 vídeos inéditos semanais, segundas e quintas às 19 horas. E vídeos curtos aleatórios de divulgação. Ô Mário, sabe que pensei muito antes de enviar o meu relato ao canal Nadnaravno? É uma situação delicada, porque envolve fatos relacionados à minha família. Então, por causa disso, e também respeitando o que vocês costumam pedir, vou usar nomes fictícios e não citarei nem a cidade onde eu moro. Eu vou me chamar de Ricardo. E a minha família? Minha família é uma lenda, é um conjunto de histórias divertidas, outras nem tanto. E eu até vou falar um pouco sobre ela, para colocá-lo no cenário do fato que baseia o relato. Bom, o grande personagem da minha família, o vô Agenor. Vô Agenor. Pensa num homem grande. Mas grande. Pensou? Bom, pode multiplicar por uns 3. O cara era indecente, de tão grande. Agora, eita homem correto e rígido nos seus conceitos. Sabe aquele homem da época que não precisava assinar papel, valia o fio do bigode? Sabe aquele homem de palavra? Aquele homem que respeitava, mas exigia respeito e não precisava muito não para mudar de humor e já ir para vias de fato. O cara era sangue quente, mas muito bom. Quando ele admirava alguém, quando ele gostava de alguém, quando ele considerava uma pessoa amiga, meu Deus, ele dava a roupa do corpo. E o vô Agenor, ele tinha 4 filhas. Cara, uma mais linda que a outra. Era a Marta, a Márcia, a Maura e a Maria. Maria era minha tia mais velha. Márcia era minha mãe, a mais nova. Mas as 4 juntas paravam o trânsito.
Elas eram lindas, mas muito bonitas mesmo. Inclusive, dizem que alguns homens da cidade falavam assim, a boca miúda, que não eram gays, não eram homossexuais, mas queriam dar um beijo no pinto do meu avô, porque pinto que faz aquela obra-prima tem que ser homenageado. Claro que eles falavam isso longe dele. Ai, que meu avô soubesse. Claro que todos queriam namorar as minhas tias e a minha mãe. Só que primeiro tinha que passar pela aprovação do seu Agenor. E não era todo pretendente que tinha culhão para encarar o futuro sogro. Então, segundo consta, 2 deles conseguiram a aprovação, casaram, mas são assim, 2 cachorrinhos. Eles não ousam nem olhar para meu avô. É sim senhor, não senhor, sim senhor, não senhor, e olhe lá. Mas, fugindo à regra, eis que chegou um pretendente para Márcia, minha mãe. Retardado esse que no futuro seria o meu pai. Diz que o velho Agenor estava no boteco tomando a sua cachaçinha. Quando chegou aquele catatal, seu Agenor, ele era assim, sabe, pequenininho, mas ele olhava, ele encarava e estava tenso. O velho olhou, mas eu te conheço, pirralho. Não, senhor, mas eu vim aqui para me apresentar. Esticou a mão para o senhor. Meu avô olhou, até a princípio ele pensou em não dar a mão. Quem era aquele folgado? Que meu pai encarou para ele assim, ó, a gente não nega a mão para um homem. Eu podia ter 17 anos, 16 anos na época. Meu avô quis rir, mas respeitou. Opa! Levantou, mas quando levantou, meu pai de cima para baixo, assim, e meu pai não. Então, apertaram a mão. Aí meu avô, tá bom, muito gosto, prazer. Mas o que te traz aqui para tomar liberdade comigo se não me conhece? Meu pai, encarando e segurando a mão do velho, disse: eu estou aqui porque estou interessado na sua filha Márcia. Eu adoro a sua filha, embora ela não saiba, eu ainda não a procurei, mas quero procurá-la. Mas antes eu quero a sua autorização. E digo mais, se Márcia quiser, eu namoro, eu noivo, eu caso. E se o senhor não permitir e ela quiser, nós vamos fugir. Porque eu sou homem para encarar o senhor e encarar o que vier para ter a mulher que eu amo. Todos no boteco ali meio que, opa, esse pirralho vai levar um pé na bunda agora que vai entrar em órbita. Diz que meu avô olhou para ele assim e diz, mas então sente, vamos tomar uma pinga juntos? Diz que meu pai sentou, ele mandou vir a pinga pro meu pai deu aquela talagada, tossiu pra caramba. Ele deu risada, bateu nas costas do meu pai e disse, não sem vergonha, isso é normal. Todo começo é difícil, mas como é seu nome? Meu pai se apresentou e meu avô disse, você é convidado para ir amanhã na minha casa jantar. Eu terei uma conversa com a minha esposa, com a minha filha, e a minha família terá o prazer de recebê-lo na nossa casa. Cara, foi surpresa geral. Meu pai aceitou o convite. Chegou lá, diz a minha mãe, que impregnou toda a casa com aquele perfume, mas ele estava muito cheiroso, todo esticadinho, todo bonitinho, foi muito bem recebido. E o meu pai mal sabia, meu pai, mas a dona Márcia, ali mal completara seus 15 anos, também o olhava, meio assim de revesgueio, nas caminhadas, quando podia sair de casa sempre acompanhada de alguém. Ali começou o namoro, o noivado, casaram. E o meu pai foi o único dos 3 que ele chamava de genro.
Ele não chamava pelo nome. O meu genro. Mas daí você pode perguntar, mas vem cá, 3, mas não eram 4 irmãs? Eram. Mas a tia Maria, a mais linda entre elas, nunca se casou. Existia uma história, assim, sabe, um zum em torno da tia Maria. Mas nasci, nunca participei dessas histórias, mas a lembrança da minha tia vem desde a hora que eu levei o tapa na bunda da parteira. A minha mãe, muito novinha, despreparada, disse que a tia Maria me pegou, deu o primeiro banho, cortou meu umbigo, me levou para a casa dela, cuidou de mim, só não deu de mamar porque não tinha leite. Foi uma coisa absurda. Então, desde os meus primeiros passos, eu sempre soube. Eu tinha 2 mães. A mãe Márcia e a mãe tia Maria. E a minha mãe, claro, na época não tinha televisão, não tinha muita coisa para fazer. Casalzinho jovem, cheio de saúde. Começou a vir um filho depois do outro. E eu tive 8 irmãos. E lógico, diante de tanta gente, diante de uma casa tão ocupada, eu fui morar com a minha tia. Mas não era por problemas financeiros, não. Meu pai mostrou que era homem não só no discurso. Ele trabalhava e trabalhava pesado, era empregado de uma fazenda, logo assumiu cargos importantes. A gente vivia bem, mas a tia Maria e eu era uma ligação muito grande. E ela sempre sozinha. E olha, não faltavam pretendentes. Só que o tempo passou, eu fui crescendo, já era um homenzinho, já tinha meus 11, 12 anos. Aí apareceu um forasteiro. Apareceu um forasteiro. E a minha tia Maria se encantou por aquele homem. O cara era muito elegante, era um cara de mundo, era um cara que falava bem, era um cara delicado, que dizia palavras bonitas para ela, que dava presentes. Nossa, ela se deixou levar e a família vibrou. Aí o cara quis casar. Meu avô ficou muito feliz. Agora, o mais engraçado é que meu avô, assim, não pesquisou muito sobre o cara. Parece que queria ver a filha casada. Mas casaram e tudo mudou. Aquele homem gentil, aquele homem maravilhoso, se mostrou um cara egoísta, se mostrou um oportunista. E seguramente, olha, eu era moleque, se aproximou da minha filha com interesse, já que a nossa família era uma família que, para os padrões do lugar, tinha um patrimônio considerável. A vida da minha tia virou um inferno. Ele judiava um monte dela, mas judiava, desrespeitava. E ela não podia sair de casa. Tinha um ciúme doentio, uma posse, mas ao mesmo tempo gostava de estar na rua, na gandaia, não era de trabalho. Meu avô, aos pouquinhos, já estava tendo comichão. Ele já não estava gostando da ideia. E ele conversava muito com meu pai, com o seu genro. Com os outros 2 frouxos, ele não tocava miúdo, não. A minha mãe, preocupada, porque o meu avô não... Deus o livre que meu avô descobrisse que aquele cara... Até então ele respeitava, porque era marido, estava dentro da casa deles, era mulher dele, tudo bem. Mas ai dele que ele encostasse um dedo na minha tia ou em qualquer uma das filhas do meu avô. Eu perdi a minha casa. Porque aquele marginal, aquele capeta, aquela coisa do demo, tornou a minha presença junto com a tia Maria insustentável. Chegou um dia que a minha tia, chorando, me abraçou, me beijou e disse para eu ir embora, para evitar o pior. Essas foram as palavras. Cara, foi muito triste. Foi o mesmo que eu ficar órfão. Voltei para a casa do meu pai, fui muito bem recebido. Na verdade, eu estava com tia Maria por opção. Gostava muito dos meus irmãos. Era muito legal onde a gente morava. Só que todo santo dia eu ia visitar a tia Maria quando aquele animal não estava. Quando aquele... eu não gosto nem de pensar, porque senão isso aqui vai virar um palavrão só, e eu sei que YouTube não gosta muito de palavrões, não gosta muito de baixaria, de violência, mas
Eu não suportava aquele cara. O ódio que eu sentia daquele cara pelo que ele fazia com a minha tia-mãe era algo bem maior que eu. Porque quis o destino que eu puxasse brabo igual ao meu avô, mas nanico igual ao meu pai. E que a minha tia Maria não me deixava me envolver em brigas. Então, eu na mão era saco de pancada. Agora na faca e na bala, pior ainda. Porque eu acho que a arma mais perigosa que eu segurei na minha vida foi um estilingue. Mas a vida seguiu. E um dia eu chego em casa da tia Maria e a encontro toda machucada. Aí eu perguntei o que tinha sido aquilo. Ela chorava e dizia, não foi nada, por favor, não conta pro seu avô, não foi nada, eu escorreguei, eu caí. Eu digo, tia, pelo amor de Deus, tia, até quando a senhora vai aguentar isso, tia? Deixa esse cara, expulsa esse cara, conta pra todo mundo o que tá acontecendo, tia. O vô vem aqui e joga esse cara pra rua, pontapé, pelo amor de Deus, tia, não faz isso com a senhora. A senhora é boa, a senhora não precisa passar por isso. Mas ao mesmo tempo que eu falava aquilo, eu pensava no que ela teria que enfrentar. Porque naquela época, seu Romário, você sabe, mulher largada, mulher devolvida, não era bem vista na sociedade local. E ela aguentava. Só que quando eu vi a minha tia toda machucada, quem não aguentou fui eu. Aí eu esperei o infeliz chegar em casa. Quando ele estava chegando, eu olhei para ele, escuta aqui, ô cretino, até quando tu vai bater e judiar da minha mãe? Ele olhou para mim assim, não enche o saco, moleque. E o pior é que eu estava dentro do pátio dele. Era um muro pequeno assim. Ele abriu o portão, entrou e disse, o que tu tá fazendo na minha casa? Eu disse, o que eu tô fazendo? Quando eu pensei em terminar, ele veio para cima de mim, eu tentei me defender, mas imagina, eu era uma criança, ele me pegou assim e me jogou pra rua, que eu fui assim, tropeçando, caindo e coisa. Aí ele fechou o portão e disse, é a última vez que eu quero te ver dentro da minha casa, porque dentro da minha casa quem manda sou eu. Aí eu, meio zonzo, meio ali, sabe? Eu só ouvi isso, senhor. Cara, diante daquele aplauso, eu infeliz lá, olhamos assim, estava aquele camarada. Olha, o marido da minha tia, o monstro, o capeta que veio do inferno, também não era pequeno. Mas o camarada que estava ali na nossa frente chamava o meu avô de machinho. Aí o cara olhou assim, mas como tu é macho, né? Nossa! Mas pensa no cinismo. Machão! Gosta de bater em mulher e criança, é? Então vamos ver como é que tu é encarando um homem do teu tamanho. Aí o sujeito voltou para dentro do pátio dele assim e disse, não te conheço, rapaz. Vai andando que é melhor para ti. Tu não tem nada a ver com isso aqui é coisa da minha família. Vai andando antes que eu, e apontou o dedo assim. Aí o estranho falou, e esse dedinho aí é a primeira parte do teu corpo que eu vou arrancar, covarde. Aí o cara já, entendeu? Não chama um homem de covarde, principalmente na frente da casa dele. Essa casa não é tua, e tu é covarde. Aí o pior aconteceu. O infeliz puxou a faca. E ele tinha a fama de ser bom no manuseio. Eu digo, moço, vai embora, esse cara é perigoso. Perigoso? Esse cara aí, nossa, esse cara é brabo, não faz isso, ele é bom de faca. Ele olhou pra mim, cara, brabo? É quem tem um 38 no peito e manda atirar. Esse aí é folgado. Aí eu olhei assim, e aí? Vai encarar? Vamos brincar de morrer? Vem com o teu canivete. Vem. Vamos ver o que tu sabe fazer. Mas vem logo, antes que eu perca a paciência e entre no teu terreno, dentro da tua casa, e te dê um cacete. Porque por mais que tu mereça, eu não quero desrespeitar a casa de um homem. Aí o valentão, com a faca, veio. Senhor Romário, já era meio final de tarde, já estava anoitecendo. Eu não sei, olha, ele jogava aquela faca assim de todos os lados, era uma coisa impressionante. Eu não conseguia enxergar a faca e não sei nem se chegou a cortar o estranho. Eu só sei que aquele camarada levou um sacode, mas ele levou uma surra
uma tunda tão bem dada, que aquele homem bonito, aquele homem que chamava a atenção das mulheres, aquele quase galã, no final dos trabalhos não ficou tão bonito assim. E aquele homem atlético, que ele era um cara bem apessoado, ficou bem estranho, tendo que sentar numa cadeira de rodas para o resto da vida. E aqueles seus dentes bonitos viraram caquinhos. Mas também, ele não deve ter se importado muito, não deve ter atacado muito a sua vaidade, e sentadinho na cadeira de rodas e ficava assim, ó. Senhor Romário. Mas foi um laço e só na mão. Eu nunca vi um homem tão... Olha, o cara era foda. Ele fez o serviço que tinha que fazer. A minha tia saíra na porta. Ela estava gelada, não dava um pio. Era impressionante. Eu pensei que ela ia mandar parar. Eu pensei que ela ia sair em defesa do vagabundo. Sabe? Eu pensei que ela ia xingar o estranho. Eu pensei até que ela ia agradecer o estranho. Mas não, ela ficou ali, congelada. Depois do serviço feito, ele chegou perto de mim assim. Tu tá bem? Eu digo, tô sim, senhor. Então agora, chama alguém aí para socorrer o valente. Tô decepcionado. O otário não pagou nem placê. Quem acompanha a corrida de cavalos sabe o que significa. E saiu andando e sumiu na escuridão. Claro que corri no meu avô, vieram meus tios, veio meu pai, vieram os vizinhos para socorrer a minha mãe, que também estava machucada, pobre tia Maria. Vieram aqueles que para socorrer quem realmente estava precisando. O otário metido a bater em mulher que estava esticado ali, que todo moído. Chegou médico, chegou polícia, que é uma cidade pequena. Aquilo ali virou notícia. Eu, como única testemunha, perguntaram o que tinha acontecido. Eu expliquei, eu contava a minha história, mas ninguém acreditava. Mas quem é esse homem? Ninguém viu. Alguém viu esse homem assim, um homem alto desse jeito, vestido da forma que eu expliquei? Alguém viu? Alguém não viu? Ninguém tinha visto o cara. Olha, os trâmites correram, a coisa andou, mas acabou sendo arquivado. Não tinha o que fazer. E se bem também que com a força do meu avô, com a força do meu pai, o delegado, que não por coincidência era meu primo, deixou pra lá, entendeu? Deixou correr, porque ninguém gostava do amor da vida da minha tia, que quis o destino que durasse pouco. Poucos anos depois, ele partiu dessa aqui para fundo da terra, porque mesmo tendo levado aquela tunda maravilhosa, ele ainda teria muito que pagar e pagaria lá embaixo. Com a morte do infeliz, a minha tia surpreendeu a todo mundo dizendo que ia embora. Ia mudar de cidade. Ia terminar os dias dela como ela passou o restante da vida, sozinha. Eu estranhei muito, mas pedi para ir junto, ela disse que não, que o meu lugar era junto com a minha família, e ela seguiu seu destino. Doeu quando eu vi a minha tia partir. Aí, conversando com a minha mãe, eu dizia, mãe, eu não entendi, eu não estou entendendo nada, o que está acontecendo? Mãe, minha mãe às vezes ao invés de chamar ela de mãinha, eu chamava ela de mãe que a tia Maria era minha mãe 2. Mãe, eu já estou um homem, mãe, conta, o que tem por trás disso? Que coisa estranha. Quem era aquele cara? Bom, minha mãe chamou o meu pai, que pediu autorização ao meu avô, que concordou, que já estava na hora de eu saber. Aí eu lembro que sentamos embaixo de uma árvore gigantesca, um abacateiro que tinha nos fundos da minha casa. Era uma sombra, estava muito quente, a minha mãe me trouxe um suco. E começaram a contar a história. A tia Maria era uma adolescente linda, feliz. Mas meio, vamos dizer assim, sabe, cabeça voada, assanhadinha para os padrões da época. E ela se encantou por um rapaz um pouco mais velho que ela, mais velho, é um menino mais velho. E nessa de se encantar, ela foi no meio da plantação. Bom, aí não tem mais o que explicar.
ela estava desonrada. Começou a piorar quando ela descobriu uma gravidez. Aí foi toda feliz contar para o namorado. Nossa, quando ela disse, o namorado abraçou, beijou, meu amor, coisa linda. Que maravilha. Nós vamos ter um filho. Ai, meu amor, agora eu te amo mais ainda. Eu vou encarar teu pai, eu vou. Eu vou conversar com ele, vou assumir o que eu fiz. Nós vamos casar. Ela foi para casa assim, toda feliz. Só que ele sumiu. Ninguém nunca mais viu aquele sujeito. Ele era filho de família conhecida. Meu pai foi na casa do pai dele cobrar. O pai dele, envergonhado, era um homem de bem. Disse que não tinha criado um filho para fazer isso, mas que o filho foi estragado pela mãe. E nem ele, o pai, sabia onde estava, porque se soubesse, iria lá buscá-lo no laço e forçá-lo a casar. Meu avô não tinha o que fazer com relação ao filho do outro, mas tinha sim uma missão a cumprir com a sua filha, e fez a sua parte. Cruel, mas para os padrões da época, em nome da honra da família, necessário. E o pior aconteceu. Cuidou da minha tia durante a gravidez, teve a sua gravidez tranquila, tratou tudo bem, mas a minha tia não saía de casa para não mostrar a barriga para os vizinhos. Na hora do parto veio a parteira, a criança nasceu, um menino lindo, que a minha tia pegou, abraçou, deu de mamar, a parteira levou para que ele pudesse dormir, tomar um banho, e a criança sumiu. O meu avô deu um caminho para esse menino. Até hoje, ninguém sabe para onde foi esse menino. E, logicamente, que ninguém tinha coragem de encarar. Encarar meu avô e perguntar, o que tu fez com a criança? Não. A minha tia, ela sofreu muito. Ela jamais perdoou o seu pai. Ela se sentiu traída e ele também se sentia traído, todos ali envergonhados, era uma vergonha. A minha tia pegou as coisinhas dela e saiu de casa para nunca mais voltar. Foi levar a vida dela. Nunca precisou de um centavo da família, nunca aceitou um centavo, nem da minha avó, não, de ninguém. Pessoas da família que fossem visitá-la eram bem recebidas na sua casa. Visita essa que meu avô nunca fez, mas também não proibiu ninguém de manter contato com ela. Aí, eu ouvindo aquela conversa, pensando, nossa, como a minha mãe sofreu, meu Deus do céu, que coisa horrível. Então ali estava explicado, que ela era tão quieta, que ela parecia guardar um segredo. Só que a história não parou por aí. A minha tia nunca desistiu de encontrar o seu filho. Procurou por anos. E acabou encontrando. Ela encontrou o seu filho, mas não aonde pensava encontrar. Ele deve ter passado por poucas e boas. Ele teve que se manter, que se segurar. Ele foi a sua família e descambou para o caminho errado. Quando a minha tia encontrou o seu filho, ele estava preso. Ela foi procurá-lo, se apresentou. Ele olhou para ela assim com indiferença. Agora eu não preciso mais da senhora. Precisava da senhora, a senhora não vinha. A senhora perdeu sua viagem. O que a senhora queria? A senhora queria que eu a abraçasse, que beijasse? Não, vai embora. Eu cresci sem mãe e continuo não tendo mãe. A minha tia, bom, nesse período eu já tinha nascido. De vez em quando ela fazia uma viagem. A minha tia não desistiu do filho. Todo dia de visita ela estava lá, sendo humilhada, sendo ofendida, com ele desprezando. Ela levava as coisinhas para ele comer e jogava no chão, assim. Mas sabe como é que é amor de mãe, né? Ela foi, até que conseguiu dobrar. Não dobrar assim de ter aquele amor, não. Mas dobrar de ter a atenção dele. Aí, de repente, o tempo passa. A pena que ele estava cumprindo foi dada como encerrada. Ele ia sair da cadeia e não tinha para onde ir.
Ela convidou para que ele ficasse lá na casa dela. Ele disse que isso não faria. Ele não ia encarar aquela cidade, não. Ele também não ia encarar, agora que ele estava sabendo da história, o avô que o tirou dos braços da mãe, ainda recém-nascido. Não. Ele preferia seguir a vida dele, mas pelo menos ela disse para ele aceitar um dinheiro dela, aceitar uma ajuda para recomeçar e ficar menos 1 ou 2 dias na casa dela até que ele se assentasse. Aí ele aceitou. Ele aceitou e foi para a casa dela. Não na casa da cidade. Não na casa da cidade. Não da casa onde eu dividia com ela. Não da casa que chegavam os familiares, os amigos, não. Ela, de forma furtiva, tinha alugado uma casinha na cidade do presídio. Ela não era rica, mas podia fazer essa extravagância e pelo filho valia a pena. Então a casa não tinha nada, tinha um fogão, uma geladeira, uma cama. Ali ela ia, ficava 1, 2 dias, fazia a visita, depois voltava para a sua cidade. Era a vida da minha tia. A minha tia cheia de segredos que eu não entendia, que ela sumia, depois voltava, sumia, depois voltava, que não dava satisfação para ninguém, eu não entendia. Mas ela estava ali naquela casa. Aí, o seu filho foi com ela. Ela o recebeu assim, botando tapete vermelho. Depois de 3 dias, convivendo com ele, tipo mãe e filho, ele disse que ia embora. Aí ela falou: mas meu filho, fica, por favor, fica. Essa casa está alugada no meu nome, tu pode ficar aqui, fica uns tempos aqui. Até tu te ajeitar, eu deixo um dinheiro para ti, depois tu pode ir embora. Mas fica, não vai embora, não me deixa, não faz isso. Eu demorei muito tempo para te encontrar, não me deixa assim. Diz que foi o momento mais emocionante da vida dela, pelo menos assim narrou, quando contou essa sua história para minha mãe. Diz que aquele homem chegou perto dela, e abraçou, e disse: muito obrigado, minha mãe. Minha mãe. O filho dela estava chamando de minha mãe. Diz que deu um beijo no rosto dela, agradeceu. Mas disse que infelizmente não poderia ficar. Ele tinha muitos inimigos. A presença dele a colocaria em risco. E ele tinha uma sina a cumprir. Mas deixou claro que aqueles dias que passou com ela dentro daquela casa foram os mais felizes da sua vida. Porque ali ele soube o que era ter uma casa, o que era ter uma mãe, o que era ter uma família. Ela fez um jantar para ele. Saiu na cidade, comprou roupas, fez uma mala, fez tudo, montou tudo, botou um dinheiro na mala. E disse para ele que quando quisesse voltar, saberia onde encontrá-lo. Ele afirmou: não, mãe, eu vou vir aqui, pode ter certeza. A senhora não vai mais perder contato comigo. Eu vou defender a senhora, sempre. Hoje a senhora também não está sozinha. Como eu não estou sozinho, a senhora não está sozinha. Aí se despediram, ele saiu. Quando ele estava saindo, assim, na calçada, encostou uma moto. O cara desceu. Ele não teve nem chance de respirar. Descarregou a arma no peito dele. Aí eu, ouvindo aquela história, eu digo: mas mãe, descarregou? Você não está exagerando? Não, descarregou. Foram 6 balas certeiras. Eu digo: mas como ele sobreviveu? Aí meu pai me olhou para minha mãe olhou para ele, os dois se olharam para mim, eu olhava para os dois. Foi quando eu perguntei: pelo amor de Deus, não digam isso. Eles não precisavam dizer. Para mim ficou claro. O filho da minha tia Maria, meu primo, era o homem que tinha arrebentado com aquele covarde infeliz que judiava dela. Só que ele tinha falecido há muitos anos atrás. Vítima de emboscada e vários tiros a queima-roupa.